Olá, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas ao vivo nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para trazer informações e atualizações sobre as discussões sobre leis que dizem respeito à moratória da soja lá no estado do Mato Grosso. Nos últimos dias, uma comitiva da ProSoja MT com parlamentares do estado estiveram no STF tratando desses assuntos, fazendo discussões com o ministro Flávio Dino para tentar novas tratativas a respeito dessas leis, a respeito da moratória da soja lá no estado. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto neste momento, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas tratativas, essas discussões, é a Janaína Riva, deputada estadual pelo MDB do MT, já está aqui conosco por vídeo. Deputada, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, Guilherme. O prazer é todo meu de estar aqui participando do Notícias Agrícolas e falar de um tema tão importante, né, Guilherme? Porque é um tema que impacta diretamente na vida dos mato-grossenses e que vai ser utilizado, com certeza, como referência e jurisprudência para os demais estados brasileiros. Na nossa reunião, além dos deputados de Mato Grosso, participou também um deputado do Pará, porque o tema lá ainda está sendo discutido na Assembleia Legislativa do Pará, e eu tenho certeza que esse tema vai se estender também para outros estados produtores brasileiros. Então é um tema que vai gerar uma repercussão muito grande nacional, e é por isso que a gente tem se envolvido tanto, tentando resolver essa questão da moratória da soja e da carne também, né? Porque a gente trata do mesmo tema nessa lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputada, vamos, para a gente entender um pouquinho melhor, voltar um pouquinho, porque lá no final do ano passado teve a aprovação dessa lei aí no estado, tratando algumas recomendações para aquelas empresas que aderirem a essa moratória. Conta para a gente um pouquinho essas discussões e do que se tratava essa lei aprovada lá no final do ano passado. Perfeito, Guilherme. Na verdade, quando a gente discute, né, e nós falamos sempre a lei da moratória, ela trata também da moratória, mas é uma lei muito mais abrangente. A legislação foi feita pelo meu colega, deputado Gilberto Catani. Nós somos em vários coautores na Assembleia, mas eu liderei junto com o Catani essa caminhada, vamos dizer assim, ao longo desde a criação do projeto, quando o Catani desenvolveu, até a aprovação dele se tornando lei aqui em Mato Grosso. Ele, na verdade, como eu disse, não trata da moratória, ele trata da concessão de benefícios fiscais por parte do Estado de Mato Grosso. O que nós identificamos? Que a moratória é extremamente danosa para o Estado, e aí lá nós deixamos muito claro que são todos os pactos comerciais que não sejam compatíveis com a Constituição do Estado de Mato Grosso e a Constituição Federal, vide Código Florestal Brasileiro. Portanto, nós colocamos lá que pactos comerciais sem previsão legal, e aí um deles é a moratória da soja e da carne, mas podem surgir outros, você sabe disso, as empresas signatárias não poderão receber benefício fiscal do Estado de Mato Grosso. Porque qual que é o objetivo, Guilherme, do benefício fiscal? O objetivo principal é você diminuir a desigualdade, você poder industrializar o nosso estado, você fazer com que essa desigualdade, além de social e econômica, ela seja sanada. Portanto, é incompatível com uma empresa que é signatária do Pacto da Moratória da Soja receber o benefício fiscal, porque ele está impactando negativamente na economia e na questão também das desigualdades regionais de Mato Grosso. Porque o que acontece? Nós temos um estado que é maior do que muitos países, um estado que é o maior produtor do Brasil, mas ao mesmo tempo nós temos muita dificuldade ainda de logística, é um estado muito novo, o estado de Mato Grosso. E com essa dificuldade de logística que temos, muitos municípios só agora têm condições de poder produzir. Até então viviam da madeira, ou viviam da mineração. Agora que nós começamos a chegar com pavimentação, uma estrada de melhor qualidade nos municípios mais longínquos do estado de Mato Grosso, eles ficam impedidos de comercializar a sua soja para as grandes tradings por conta deste pacto comercial que é inconstitucional, porque não é previsto na legislação brasileira. Então, o gargalo aqui de Mato Grosso e o que nós fomos levar ao ministro Dino é o seguinte:
Nós não vamos debater a moratória da soja, nós estamos debatendo a competência da Assembleia para tratar de benefício fiscal. E nós sabemos que a competência é da Assembleia do Estado de Mato Grosso definir aqueles que podem ou não receber benefício fiscal. E aí, né, deputada, ainda no ano passado, o ministro Flávio Dino declarou essa medida inconstitucional, barrou a validade dessa lei. O que foi alegado naquele momento e, a partir dali, como é que começaram essas discussões para tentar reativar essa lei aí no Estado? Perfeito. Vários partidos, né, e algumas ONGs entraram com uma ADI com relação à lei da moratória da soja. Não adianta que a gente não vai conseguir mudar o nome da lei. A lei é de benefício fiscal, mas virou a lei da moratória, né, da soja e da carne. Bom, quando o ministro Flávio Dino atende essas ONGs e partidos, é com a alegação de aumento de desmatamento, de que a legislação traria prejuízo, e, em verdade, como eu disse aqui para você, a discussão tem que estar em torno da autonomia ou não da Assembleia de discutir benefício fiscal. Mas a alegação é essa, né? A alegação é de que a Assembleia estaria trabalhando para aumentar o desmatamento no estado de Mato Grosso. O que não é verdade, nós sabemos, porque o Código Florestal é que determina a terra que pode ou não pode ser desmatada. E a terra sendo desmatada legalmente, e nós, obviamente, só discutimos aqui desmate legal e trabalhadores que trabalham na formalidade, em conformidade com a lei, eles comercializam a sua soja, mas não conseguem comercializar no mesmo valor daquele que cometeu o desmate antes de 2008, o que cria uma disparidade, uma aberração jurídica. Portanto, eles alegam que aumentaria o desmate e que Mato Grosso estaria em desconformidade com os requisitos mundiais de preservação de meio ambiente e várias outras coisas mais acerca desse tema da questão ambiental e de proteção do meio ambiente. Mas, na discussão com o ministro Flávio Dino, como você disse aqui, ele suspende, então, atendendo ao pedido dessas ONGs, ele não decide, o que é importante a gente deixar muito claro aqui, e ele atende essa suspensão da legislação e chama o governo e a Assembleia para uma conciliação, né? Ele iria marcar uma audiência, mas ele entendeu que ele deveria fazer uma conciliação antes disso, para ouvir todos os lados. Na nossa visita ao ministro Flávio Dino, Guilherme, o que eu, pelo menos, pude perceber, obviamente que o ministro não antecipou a sua decisão, né, até porque depende muito dessa conciliação, de que o ministro tem o mesmo entendimento que a Procuradoria da Assembleia, que a discussão está acerca da concessão do benefício fiscal. E, se tratando dessa discussão, eu sinto que existe uma vontade em, nessa conciliação, falar com a Abiov, que representa as tradings aqui brasileiras, sobre a possibilidade da Abiov retirar esse pacto comercial que impacta muito o estado de Mato Grosso e outros estados brasileiros. E é claro que assim, a gente não tem como prever o que será essa audiência de conciliação, mas o senador Wellington Fagundes, junto ao senador Zequinha, que, se eu não me engano, é do Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Agropecuária do Senado Federal, eles marcaram uma audiência pública. E nessa audiência pública, aliás, senador Zequinha é do Pará, perdão, vou corrigir aqui, porque eu lembrei aqui que o deputado Aveilton, que estava conosco, é do Pará, senador Zequinha também é do Pará. Eles marcaram uma audiência pública no Senado Federal, que deve acontecer logo após o Carnaval. E nessa audiência pública, aí sim, Guilherme, eu acho que nós teremos uma prévia do que será a audiência de conciliação. Então, todas as tradings serão convidadas, sindicatos rurais, a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, e é lógico que também estão convidados os demais estados que também estão passando por essa discussão. Mas, Guilherme, assim, eu sou suspeita, obviamente, eu sou deputada, ajudei a construir essa legislação, mas eu tenho convicção da constitucionalidade da lei, né? Até porque nós não podemos permitir aqui em um estado brasileiro uma interferência internacional na autonomia de Mato Grosso, especialmente quando se trata de benefício fiscal. E, deputada, essa audiência de conciliação junto ao ministro Flávio Dino já tem data marcada? Qual que é a expectativa para essa reunião?
Ainda não, porque nós pactuamos com o ministro, né, de que nós faremos essa audiência pública com o Senado Federal. O ministro disse que não teria problema em esperar a audiência pública acontecer. Então, logo aconteça a audiência pública, aí nós já vamos encaminhar ao ministro um relatório da audiência e pedir a ele, então, que marque a audiência de conciliação. Por isso que eu te falo que eu acho que vai ser uma prévia e vai dar bem para a gente sentir o ritmo que será na audiência de conciliação. Mas esse, Guilherme, na minha opinião, hoje é um dos assuntos mais importantes para o agro brasileiro, e eu acredito que essa discussão ela ainda vai render muito, porque nós fizemos um cálculo aqui em Mato Grosso e nós calculamos que essa questão da moratória da soja, sem contar a moratória da carne, ela já impactou Mato Grosso em mais de 30 bilhões de reais. Então, essa discussão acho que vai ser uma discussão muito produtiva para o estado de Mato Grosso, que nós estamos falando da produção desde 2006, quando foi criada a moratória, e depois passou a ser a data 2008 de corte, 2008 até 2025. Então você imagina, com o volume de soja que Mato Grosso exporta, o quanto isso não impactou na economia de Mato Grosso. Aproveitar para registrar a participação do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, o deputado José Natal mandando o seu boa tarde, Paulo Lopes também mandando o seu olá, esta é a minha deputada, diz o Paulo Lopes, e aí Dercy Ferreira também mandando parabéns aos deputados pelo empenho de resolver os problemas socioeconômicos do nosso estado do Mato Grosso. Deputada, só para a gente encerrar, eu queria entender um pouquinho de você, como é que está o sentimento de vocês parlamentares sobre essa questão? É de otimismo? Você acredita que deve haver uma resolutiva positiva dessas tratativas? É de otimismo, né? É de otimismo, até porque nós acompanhamos também, a gente fez questão, no momento da reunião com o ministro Flávio Dino, de falarmos também para o ministro que nós acompanhamos também as decisões do ministro enquanto governador e gestor do estado do Maranhão, e o ministro foi progressista com relação ao agronegócio do Maranhão, sabe? As posturas, inclusive, para você ter uma ideia, nós comentamos nessa reunião, hoje na Bacia Amazônica do Maranhão, que eles têm um pedaço lá de floresta amazônica, eles exploram 50% da área. Aqui em Mato Grosso, nós só podemos explorar em área de floresta amazônica 20% da área. E isso foi uma conquista do ministro Flávio Dino, quando então governador do Maranhão. Então, assim, eu vejo, Guilherme, que o ministro ele entende o porquê o estado de Mato Grosso faz essa demanda e o quanto isso impacta diretamente. E vamos deixar claro, né, Guilherme? Impacta especialmente os pequenos e médios produtores. Por isso que a ProSoja também, o presidente Lucas Weber, tem agido assim de forma muito incisiva em apoiar os deputados nessa pauta. E o Catani mesmo, por exemplo, que é um pequeno produtor, ele é impactado, a comunidade dele, que é o Pontal do Marape, é impactado por conta da moratória. É muito bom você ver na Assembleia que tem essa sensibilidade, e eu notei que o ministro, quando ele chama para uma conciliação, é porque ele deve querer analisar realmente uma forma de resolver essa situação. Porque se fosse inconstitucional de fato, eu acho que o ministro já teria dado a sua decisão, não haveria por que acontecer uma audiência de conciliação. Porque não existe inconstitucionalidade, você sabe disso, parcial de uma legislação. Ou ela é constitucional ou ela não é constitucional. E a nossa procuradoria, doutor Ricardo Riva, fez um trabalho aciado com relação à constitucionalidade. Então, nós estamos, Guilherme, realmente otimistas. A reunião foi muito boa. Muitas vezes, eu digo isso sempre, a gente deixa de tratar temas relevantes por questões ideológicas e a gente não pode permitir que isso aconteça, ainda mais quando se trata de temas tão relevantes para a economia mato-grossense. E nós fomos até lá e eu entendo que a reunião foi sim positiva e que nós deveremos, depois dessa audiência com o senador Wellington Fagundes, na conciliação, acredito que o estado de Mato Grosso sai ganhando com essa decisão. É claro que é uma aposta, né? Eu não tenho bola de cristal, como você disse, mas a minha percepção e a minha posição é de muito otimismo com relação a essa decisão do ministro Flávio Dino.
Deputada, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor essas discussões, essas evoluções das conversas, das tratativas em relação a essa lei. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas abertas para você, para todo mundo aí da Câmara voltar e a gente continuar acompanhando o andamento dessas discussões aí no Estado e também lá em Brasília. Obrigado, até a próxima. Guilherme, eu que agradeço e quero agradecer a todos que nos acompanharam. Eu quero aproveitar, Guilherme, para já te convidar para acompanhar essa audiência pública lá em Brasília, que eu tenho certeza que vai movimentar o cenário nacional e o Notícias Agrícolas não pode ficar de fora. Então, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e agradeço especialmente você, Guilherme. Muito obrigada pela oportunidade de poder explicar, porque eu sei que é um tema que provoca muita curiosidade e também muitas dúvidas, né, na população. Agradeço a você imensamente. Obrigado, até a próxima, deputado. Essa a Janaína Riva, deputada estadual pelo MDB do Mato Grosso, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que andam as tratativas, as discussões em relação à lei da moratória da soja lá no Mato Grosso. No final do ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou uma lei retirando aquelas concessões fiscais, benefícios fiscais das empresas que aderirem à moratória da soja lá no estado do Mato Grosso. O ministro Flávio Dino, ainda no final de 2024, declarou a inconstitucionalidade dessa legislação, barrou a efetividade dessa lei no estado e agora uma série de tratativas estão em andamento para tentar resolver essa situação. Uma comitiva de parlamentares do Mato Grosso, de Brasília, também da ProSoja MT, estiveram no STF nessa semana, conversando com o ministro Flávio Dino. Deve haver uma chamada pública lá no Congresso para esses próximos dias. A deputada acredita ali depois do Carnaval deve haver essa sessão pública na Câmara para tratar justamente sobre essa questão e aí deve haver uma sessão de conciliação do ministro com os parlamentares do Mato Grosso, todo mundo envolvido e interessado nessa questão para tentar resolver. A visão da deputada Janaína é de otimismo com relação à validade e à legalidade dessa lei, que pode ajudar os produtores de soja lá do Mato Grosso a conseguir seguir aumentando suas produções, seguir produzindo, levando renda para muitas localidades do estado e seguir exportando, seguir comercializando essa produção, trazendo mais renda não só para o país, para o estado, mas principalmente para as comunidades locais do Mato Grosso que dependem bastante dessa produção para seguir o seu desenvolvimento. Claro que a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos e os avanços dessas conversas, dessas tratativas aqui ao longo da nossa programação do TV Notícias Agrícolas.